Cada um dos anjos se esforçava em fazer as tarefas da melhor maneira possível, pois cada um sentia vocação. Desde o nosso interior sentíamos as moções da graça, mas nem tudo era perfeito. O amor tinha se desenvolvido. Ainda assim, era evidente que dentro do amor de Deus, alguns começaram a se desviar. Alguns começaram a ver o conhecimento não apenas como um meio que levava a Deus, mas sim como a própria finalidade. Apesar do amor ter se desenvolvido em todas as hierarquias, da mesma forma os defeitos também apareceram. A liberdade começava a produzir vários frutos, e o livre-arbítrio se ramificava em infinitas possibilidades entre o bem e o mal. Muitas coisas os distraíam do propósito nesse tempo de prova. A crítica, a ira, a inveja apareceram entre nós. A inteligência não nos preservava dos maus sentimentos. Vocês se perguntarão como puderam pecar estando como estavam diante de Deus. Não sejam duros conosco. Vocês também estão diante da natureza e não veem a Deus nela. Também vocês estão diante da contínua pregação do universo e não a escutam. O universo inteiro é uma boa parábola de Deus, não pronunciada com palavras, mas com uma realidade material incontestável, uma gigantesca parábola. Às vezes, um pequeno anjo inferior demonstrava um amor ardente. Algumas vezes encontrávamos um poderoso príncipe que tinha se atrasado bastante no caminho da virtude. A liturgia celeste nos animava a recobrar o ânimo, a retomar o caminho. Alguns anjos se tornavam verdadeiros pregadores. Outros ofereciam nas mãos deles o incenso da oração de milhares de anjos. Alguns anjos sacerdotes recolhiam o ouro do amor, o incenso da oração e a mirra do exercício espiritual de multidões de espíritos e os apresentavam no meio das cerimônias sublimes diante da divindade. Da mesma forma como havia uma hierarquia de anjos, dentre os anjos sacerdotes também existia uma hierarquia própria. Estes anjos sacerdotes apresentavam em nome de todos oferendas espirituais diante de Deus. Eles davam voz aos nossos louvores, lhe ofereciam o sacrifício espiritual de adoração de muitos de nós. Esse sacrifício material era como uma grande coluna de fumaça que percorria a superfície do mar de luz. Essa coluna de fumaça, em definitiva, era a glória. Posso lhes assegurar que trilhões de naturezas angélicas podem dar glória ao Onipotente. Tudo aquilo em meio a cânticos de corais como jamais poderão imaginar, apesar de que não é demais lembrar que carecemos de voz humana. Dificilmente conseguirão imaginar a grandiosidade do magnânimo louvor dos céus angélicos, embora ainda não houvéssemos entrado no céu do céu, mas isso já parecia o céu, e era o céu. Nós nos sentíamos como vocês se sentiriam se não tivessem sido expulsos do jardim do Éden. Estávamos em torno de uma imaterial árvore da vida. Comíamos os frutos espirituais dela. Em nosso paraíso ainda não existia serpente nenhuma. No pico desta pirâmide angélica, no ápice desta hierarquia, estava o mais admirável espírito angélico, Lúcifer, a obra-prima de Deus, o vértice da criação, o mais inteligente e quem possuía o maior dom sacerdotal. Era ele quem oficiava diante da esfera e tinha os dons mais admiráveis da natureza espiritual. Não direi que Lúcifer exibiu uma coroa, pois ele mesmo era a coroa da criação. Embora não fosse o mais santo entre todas as glórias, porque santidade não tem nada a ver com a natureza. O mais inteligente não é necessariamente aquele que mais ama. Assim, outros anjos menores tinham sido mais generosos nesse quesito. De qualquer forma, Lúcifer era muito bom e exibia sem se vangloriar preciosos ornamentos espirituais sobre a cabeça. A compreensão que ele tinha da natureza de Deus era de se admirar. Ele sondava os abismos do conhecimento divino como nenhum outro anjo podia fazê-lo. Isto é importante para compreender o que aconteceu depois. Ele era realmente descomunal, engrandecido como uma montanha sobre as montanhas. Foi o primogênito dos seres criados, literalmente a primeira obra. Deus se deleitou em ter feito dele a sua obra-prima. O embelezou cada vez mais, o tornou cada vez maior, outorgou-lhe poder como a nenhum outro. Era quem possuía a maior inteligência. Acima dele, apenas o nome sobre todo o nome. Depois de contemplarmos o príncipe dos príncipes, tivemos a sensação de que Deus tivesse se entusiasmado durante a criação dele.
Vocês não podem ter ideia de como ele era quando saiu das mãos de Deus. Vocês também não podem entender como depois muitos puderam se distanciar de Deus apenas por seguir uma mera criatura. Percebam que por maior que possa ser o Sol, quando ele fica atrás da Lua, esta pode sobrepor-se a ele completamente. Da mesma forma, se nos colocássemos atrás de Lúcifer, havia a sensação que ele era o centro de tudo e valia mais que o restante das hierarquias. Não era desse jeito, mas ficava essa impressão. Por isso que muitos aderiram ao seu discurso. Não éramos tolos e nem crianças as quais se poderiam deixar enganar. Ele era o maior entre os maiores. Foi o primeiro a surgir de Deus em direção à escuridão da noite. Por isso foi chamado Estrela da Manhã. Essa foi a primeira estrela que brilhou na noite da criação. Depois é que vieram à existência todos os outros anjos no firmamento. Lúcifer significa também aquele que traz a luz. Verdadeiramente, ele nos trazia luz, porque nos explicava muito bem como era aquele que é. Era prazeroso escutá-lo, porque ele era bom, amava Deus, tinha bons sentimentos e os compartilhava conosco. Só desejava fazer o bem aos outros. Vocês têm ouvido falar dele somente de quando tornou-se mau, mas não foi sempre assim. Ele também teve a sua própria história, uma história com muitos capítulos dos quais conhecem apenas o final.